boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, estamos em mais uma transmissão do curso técnico em finanças nesta tarde de terça-feira, 30 de agosto do ano de 2022. Estou diretamente do Estúdio 7, eu, a Nina, diretora de imagens, a Sandra Mota, profa assistente, e nós vamos juntos aqui com a disciplina de Introdução aos Sistemas Econômicos e Financeiros até às 15 horas. Beleza, minha gente? Tudo bem? Câmbio. Nina, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Vamos adiante. Vou calibrar aqui minha canetinha mágica. Nina, pode botar o slide na tela. Vamos lá. Aqui. Muito bem. Vejam só. Eu estava falando para vocês que a macroeconomia afeta os mercados. Ora, percebam, se a gente tem um cenário de queda na atividade econômica, esse cenário ele vai afetar os setores da atividade econômica. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Eu passei aqui porque eu não calibrei minha canetinha mágica. Aqui, deixa eu botar o roxinho mesmo. Tá aqui. A macro, ela influencia nos mercados. Olhem, por exemplo, a pandemia. O Covid, ele afeta a atividade econômica, mas de forma diferente, né? Você tem um problema na saúde pública que forçou o mercado a fechar parcialmente. Então, percebam, imaginem vocês, né, técnicos em finanças, trabalhando numa clínica ou num hospital num período pandêmico. Percebam, minha gente, como vai ter aí um fluxo grande, uma demanda grande pelos serviços do hospital, muito acima do que o hospital ou do que a clínica é capaz de ofertar. E vocês estarão lá na gestão financeira. Vocês vão perceber que os insumos que normalmente vocês programam e fazem aquisição para o funcionamento diário do hospital não vai dar conta. E que vocês vão buscar com os fornecedores e os fornecedores vão dizer assim, nós não temos. Sacam? E isso serão dificuldades que qualquer administrador financeiro vai passar no momento de pandemia que trabalhe ou que atue na área de saúde. Ok? Ei, Nina, pode voltar a imagem aqui para mim, por favor. Então, vejam, na área de saúde é assim. Sacam? Vocês vão ter uma capacidade de ofertar leitos de hospitais, vocês vão ter incapacidade de equipe médica, eu digo com enfermeiros, médicos e tudo mais. Vocês vão ter dificuldade de ter insumos para o dia a dia do hospital num período de pandemia. Mas vejam, nesse período também o caixa destas empresas eles vão operar, né, muito em alta, porque há uma explosão na demanda pelos serviços de saúde. Agora, se imagine técnico em finanças no período pandêmico trabalhando num hotel. Quando você vai ver numa alta estação, né, serem derrubadas as hospedagens no hotel e a não entrada de grana no caixa do hotel, sendo que você trabalha lá na área financeira como futuro técnico em finanças. É um outro cenário, é a mesma pandemia, mas ela atinge de forma diferente os setores da economia. Olhem como a macroeconomia afeta os negócios. Por isso que é importante vocês, como futuros técnicos em finanças, terem esse olhar apurado. Por isso que eu digo para vocês, assistam jornais, leiam revistas ligadas à economia, né? Tentem se inteirar e ver o que é que está acontecendo, porque é muito importante para o exercício profissional de vocês.
para o amadurecimento de vocês. Ok, minha gente? Tudo bem? Então, a macro, ela afeta de várias formas aí os diferentes mercados, as diferentes empresas e que, de repente, nelas vocês estarão trabalhando. Ok, minha gente? Tudo bem? Então, sempre ciclos de alta, sempre é muito mais fácil administrar qualquer coisa no ciclo de alta. Difícil é administrar no ciclo de baixo. Não tem aquela frase que diz bons ventos não fazem bons marinheiros. Porque é como se, de fato, os melhores marinheiros eles são talhados navegando num mar turbulento, né? Cheio de tempestades. É ali que você vai ter realmente testadas as suas habilidades e competências, sacam? É na dificuldade, não é na facilidade, não. Nina, pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor. Então, minha gente, vejam só, observando como caminha a macroeconomia no Brasil, é possível saber, por exemplo, se a tendência é aumentar o custo da matéria-prima, dos produtos, por conta da inflação, e o que impacta no caixa da empresa. Ei, Nina, vamos compartilhar lá aquela tela do IBGE, por favor? A Nina vai abrir o navegador e compartilhar a tela aqui com vocês. Eu entrei no site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é o órgão oficial que mede a inflação no Brasil. O IBGE ele tem uma metodologia ajustada a padrões internacionais, tanto que isso permite que a gente possa, guardadas as devidas proporções, a gente consiga comparar alguns indicadores econômicos do Brasil com países do exterior. Isso acontece porque essas metodologias elas são ajustadas, ok? Tudo bem? Então, a gente vai dar uma olhada no comportamento da inflação e como ela está atingindo o bolso do brasileiro e como isso, por consequência, se reflete nos negócios, nas várias empresas que, porventura, vocês possam estar trabalhando no futuro como técnicos em finanças. Ok, minha gente? Câmbio. Eu estou olhando aqui, conectados conosco pelo chat do IPTV. Fartura do Piauí, boa tarde. Joca Marques. E estou olhando aqui, Parnaíba e Ribeira do Piauí. Beleza. Ó, a Nina já visualizou aqui, já compartilhou o navegador na tela com vocês. Eu vou aumentar o tamanho aqui da tabela para ficar melhor para vocês apurarem. Espera aí. Aqui. Muito bem. Eu vou descer aqui só para o título. Eu tenho aqui o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Aqui, só um minuto. Aumentar mais aqui. Então, aqui ficar melhor para vocês darem uma lida. É o IPCA. Né? E aqui, dados divulgados nessa terça-feira, 9 de agosto de 2022. Esses dados estão atualizados até às 9 horas da manhã de hoje. Então, vejam, eu tenho os grupos de serviços aqui. É o que as pessoas consomem. Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Tá bom? Vamos ver aqui os dados, a variação mensal está aqui, de cada uma. Houve uma leve queda aqui no índice geral, no IPCA, de inflação, de menos 68%. Bebidas e alimentação, os valores cresceram a partir... Esses dados são medidos assim. Quando você vê a variação mensal, isso está querendo dizer que são os preços de hoje relacionados aos preços do mês passado. Então, de julho do ano passado até agora, agosto, os preços de alimentos e bebidas aumentou
1,3%. Habitação caiu um pouquinho, menos 1%, de agosto para julho, né? Artigos de residência cresceu um pouquinho, transportes caiu menos 4,51%, e a gente já sabe, é porque caiu o ICMS e também baratearam os preços de combustíveis, de combustível, de gasolina e de etanol. A própria Petrobras também baixou seus preços, então a gente já vê essa queda e é a mais expressiva. Ok? Educação, comunicação e tudo mais. Agora, isso aqui é a variação mensal em relação aos preços do mês passado. Aqui, a variação acumulada no ano. Nos últimos 12 meses, a inflação, o IPCA, está nos últimos 12 meses, o geral está 4,7%. Então, alimentação e bebidas, o geral, em 12 meses, a inflação dos alimentos está 9,8%. Está alta. Está alta, né? A gente vê isso quando vai fazer as compras. A inflação na habitação, ela está baixa, menos 1,65%. Isso aqui é um indicador, viu? Ora, se a inflação está em queda assim, é porque eu tenho mais gente querendo colocar imóveis para alugar do que gente alugando. Quando eu tenho mais gente querendo alugar e menos gente alugando, quem quer alugar acaba tendo que baixar os preços para tentar encontrar inquilino. Aí a gente vê essa queda aqui, tá bom? Quem mais? Quem mais? A inflação de artigos de residência está 7,21%, está alto. A inflação de vestuário, 9,7%. Ok? E aí a gente vai para os outros artigos aqui. Eu tenho mais dados para mostrar aqui. Aqui ficou massa. Olha aqui, ó. Olha aqui a comparação num gráfico de barras. Eu tenho aqui o índice geral da inflação e o índice acumulado. O azul é o mensal, o acumulado é o amarelo. Olhem as barras. Quais são as barras maiores aí? O que está mais caro no consumo das pessoas? Povo de Fartura, Joca Marques, Parnaíba e Ribeira do Piauí, de acordo com o IBGE. Eu tenho alimentação e bebidas e o grupo de vestuário. É o que está mais caro aqui, são essas duas barras mais salientes aí, ok? Seguida por artigos de residência, saúde e cuidados pessoais, né? E também educação, ok? Aqui são alguns. Aqui eu tenho um outro artigo, eu tenho um outro gráfico muito bonito. É um gráfico em formato de pizza. Ele nos dá um outro ponto de vista sobre o que a gente já tinha visto. A gente viu uma tabela, a gente viu os mesmos dados num gráfico de barras e agora em formato de pizza. Olha aí, quem mais está consumindo percentualmente, onde é que a inflação está pesando mais? Vejam só, transporte. Apesar da queda dos combustíveis, né? Deixa eu voltar aqui para eu apurar aqui na tabela, ó, no grupo de transportes. Cadê aqui? Transportes. A inflação está em 2,5%. Né? Então, vamos lá. Aqui, ó. Nos últimos 12 meses, né, o transporte está mais puxado, ó. 22% de gastos é o peso da inflação, ok? O segundo é com alimentação e bebidas. Terceiro, a habitação. Quarto é o verdinho claro aqui, saúde e cuidados pessoais. Ok? Esse aqui é o perfil da inflação pesando sobre o bolso dos brasileiros. Ok, minha gente, tudo bem? Ok, então vamos adiante. Então, nós temos aqui estes exemplos. Deixa eu ver se eu clico aqui. Indústria, ó, aqui no site do IBGE, ele vai me mostrar várias perspectivas aqui.
Se eu botar aqui agropecuária, ele me dá vários indicadores aqui, censo agropecuário, produção agrícola municipal, né? O que mais? Comércio ali também tem mais alguma coisa, serviços. Ele vai me dizer quais são os serviços, são pesquisas que o IBGE faz e que a gente acaba apurando e consegue dar uma olhada aqui para ver o comportamento dos mercados. Ok? Olha que coisa interessante. Se eu tenho um abate aqui, eu consigo olhar os dados, né? Ele está carregando o Brasil. Olha aqui os abates. Aqui são dados do primeiro trimestre de 2022. Eu vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho dados aqui de quantidade de animais abatidos de gado, de suíno e de frango no Brasil. Sacam? Nos 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Percebam que quando eu uso esses dados, eu começo a ver como é que os mercados estão se comportando. Se eles estão numa tendência de alta, se eles estão numa tendência de queda. E isso acaba sendo muito importante para a atividade, para a gestão dos frigoríficos, das granjas, onde de repente vocês podem ser futuros técnicos em finanças. Esse dado Bianchi, eu vou extrair ele depois para que eu possa mostrar para uma cooperativa de produção de suínos aqui em Teresina. Para mostrar para eles como é que o mercado está se comportando, se eles têm noção disso e o que é que eles podem fazer para, quem sabe, melhorar mais, performar mais, produzir mais. Ok, minha gente. Tudo bem? Então, muito interessante todos esses dados colocados aqui, essas medidas do IBGE. Então, quando a gente fala de macroeconomia, a gente entra aqui. Olhem aqui a produção de gado de bovinos abatidos no Brasil. Olha só aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem o Piauí. Aqui. Ó, Roraima abate bastante gado, Pará também, o Piauí é pouquinho. Ó. O Piauí está aqui entre o Maranhão e o Ceará. O Maranhão tem muita fazenda de abate, ó, o Piauí está espremidinho aí, mas o número do Piauí é pequeno. É aquela mesma informação da tabela, só que agora eu estou vendo aqui em gráfico de barra. Sacaram, minha gente, câmbio? Olhem só, agora aqui é bovino. Quem mais produz bovino aqui? Mato Grosso do Sul. Ó, é a barra que vai mais longe. Beleza? Vamos adiante. Olha aqui, ó. Agora eu tenho aqui suínos abatidos. Olhem, é o gráfico com o mesmo perfil. Ó. Todos os estados, eles produzem e abatem muito menos suíno. Ó. O Ceará ainda parece uma pontinha, o Piauí é muito pouco. Por isso que eu vou pegar esse dado e vou mostrar para a associação lá dos produtores de suíno. Sacam? Olha só. Minas Gerais já aparece. Quem é que mais produz suíno aqui? Santa Catarina. Ó, é a barrinha que vai mais longe, tá bom? Santa Catarina. Frangos, né? Abatedouros de frangos. Também o Piauí está bem abaixo, né? Ó, tem espaço para a gente produzir e abater mais frangos. Quem é que mais produz frangos no Brasil? Paraná. Aqui a barra como ela vai mais longe. Vocês percebem como usando esses dados eu consigo ver como é que o setor está se comportando e que estratégias, né, os segmentos podem estar usando para bolarem as suas estratégias, meus caros futuros técnicos em finanças. É interessante que vocês peguem o gosto por analisar dados, tabelas e gráficos, porque está muito associado ao trabalho de todo dia no setor financeiro das empresas. Tá bom? Beleza? Nina, pode voltar para o slide, por favor. Muito obrigado por compartilhar esta tela aqui com a gente. Fartura do Piauí, Joca Marques, Parnaíba e Ribeira do Piauí. Boa tarde, Gilmara. Boa tarde, seja bem-vinda. Câmbio.
Então, minha gente, vejam, quando a gente observa a macroeconomia, olha os dados que eu acabei de mostrar para vocês, é possível a gente saber, por exemplo, deixa eu só voltar aqui, é porque o bicho tá desobediente, tá aqui, beleza. Então, vejam, observando a macroeconomia, os dados que eu acabei de mostrar para vocês, é possível a gente saber se existe uma tendência de aumentar custo de matéria-prima, dos produtos por conta da inflação, e como é que isso pode afetar ou impactar no caixa da empresa que vocês têm que gerenciar, já que vocês são futuros técnicos em finanças. Minha gente, estávamos falando de macroeconomia, como ela afeta os mercados e de repente ela pode afetar as empresas onde vocês trabalhem como futuros técnicos em finanças. Agora eu quero mostrar para vocês as funções do Estado, da administração pública. Por quê? Porque isso também vai influenciar fortemente, né, no mercado e também na empresa em que vocês estejam trabalhando. O mercado, minha gente, ele naturalmente apresenta falhas. É por isso que o Estado tem que entrar para corrigir essas falhas. E uma das formas de corrigir as falhas é com a função alocativa. Eu estou dizendo que é possível, eu não estou dizendo que as falhas são corrigidas. Aí é uma outra história, ok? Mas a função alocativa, do que é que ela trata? É o processo pelo qual o governo divide recursos para a utilização no setor público, no privado. É o tanto de grana que o governo bota para construir rodovias, segurança, educação, saúde e entre outros. A grana que vai para a infraestrutura não vai para políticas públicas. A grana que vai para políticas públicas não vai para a infraestrutura. A grana que o poder público usa de custeio, ela não vai para investimento. Mas se o governo bota a grana no investimento, é menos grana que vai para o custeio da estrutura. Então, é essa a pegada, é esse o entendimento que vocês precisam ter dessa função alocativa. Quanto mais você gasta em estrutura, e aí você vai ter um custeio para manter essa estrutura, mais você compromete investimentos futuros, vai comprometer investimentos futuros. Sacam isso? Câmbio Kelly Souza, boa tarde, seja bem-vinda, Kelly. O Brasil, por exemplo, a gente tem baixos investimentos no orçamento público se a gente for olhar para educação e saúde. Então, vejam, se isso acontece, imaginem vocês, técnicos em finanças, numa escola. Imaginem vocês na área da educação, imaginem vocês, técnicos de finanças, numa clínica ou num hospital. Né? Se a área tiver um baixo financiamento de recursos públicos, eu digo infraestrutura, e numa série de melhorias, bem, o mercado ele vai operar em baixa, ele tende a sempre operar frio, sem maior dinâmica, entendem? Por exemplo, se a gente trabalha numa economia com pleno emprego, com geração de trabalho, de renda, as pessoas têm mais grana para pagar plano de saúde. Então, há um aumento na procura por serviços de saúde e planos de saúde. De repente, vocês são técnicos em finanças trabalhando numa operadora de plano de saúde. E aí o cenário vai ser um. Agora, pode ser que o cenário seja outro também. No momento de elevado desemprego, de baixo nível de renda,
As pessoas vão ter menos grana sobrando, elas vão pagar menos plano de saúde, elas vão pagar menos procedimentos privados. Aí, né, o mercado vai estar operando em baixa. Ok? Bora imaginar que o governo pegue esses recursos e aloque na área de construção civil. Então, a gente vai ter muito investimento em construção, de repente, muitos apartamentos e casas para vender. A preço, como é um volume maior, os preços tendem a baixar, taxa de juros baixa e as pessoas tendem a comprar. E se você trabalhar como técnico em finanças numa construtora nesse cenário, ótimo, você vai planar. Agora, se o mercado estiver com altas taxas de desemprego, né, se tiver com baixa taxa de investimento, né, então, nesse cenário, o mercado de construção civil também vai operar em baixa. E o caixa da imobiliária, que vai passar na mesa de vocês, futuros técnicos em finanças, ela não vai estar experimentando o melhor cenário possível. Entendem isso? Então, essa função alocativa, ela tem essa função. E tem um ponto interessante, falando da função alocativa. Grandes projetos de investimento. Deixa eu botar a marca texto vermelhão. Grandes projetos de investimento, eles exigem alto desembolso e o retorno é só no longo prazo. Logo, grandes projetos de investimento, eles se tornam desinteressantes para a iniciativa privada, que quer ganhar o máximo possível no mais baixo prazo possível, no menor prazo possível. Entende? É por aí que entra a necessidade de o Estado corrigir isso aqui é uma falha. É uma falha do ponto de vista da iniciativa privada, entendem? A iniciativa privada ela quer lucrar rápido e muito em pouco tempo. O detalhe é que essa falha precisa ser corrigida. Como? O Estado entra, o Estado vai atuar neste cenário aqui para corrigir essa falha, com investimento público em infraestrutura. Foi assim que a Petrobras surgiu, ok? Investimento público, porque não tinha grana na iniciativa privada disponível para correr o risco de fazer altos investimentos em extração de petróleo para só ter lucro bem no longo prazo. Uma empresa privada não está disposta a arcar com tudo isso. O poder público, sim. Sacam? Ficou claro isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Essa é a função alocativa. É como o poder público decide onde botar a grana, né, que tem disponível. De acordo com as necessidades da sociedade também, né? Aqui tem uma outra função que é a distributiva, viu? A distributiva. Ela se refere à redistribuição de rendas realizada através de transferências, dos impostos ou subsídios governamentais. Ok? Opa, deixa eu botar o marca-texto, deixa eu botar o azulzinho. Ok? São recursos provenientes da tributação para a renda das famílias. Por exemplo, o Bolsa Família entra aqui. Opa, o Bolsa Família foi extinto, né? Agora é Auxílio Brasil. É uma transferência de renda, não é? Para pessoas que estão em situação de extrema pobreza. Mudam os nomes, a essência continua a mesma. Sacam isso? Ok, minha gente, aqui é um tipo de política distributiva. É quando você tem também o período de pesca, a piracema, faz com que pescadores que vivam da pesca fiquem sem ter como pescar. Claro, é um período em que os peixes devem se reproduzir. Então, existe um auxílio pescador, um auxílio pesca. Os pescadores recebem esse benefício, eles recebem grana para compensar o que eles não ganham por
não estarem pescando. Isso também é uma política de natureza distributiva. Ok, minha gente, tudo bem? Então, esses são pontos importantes que merecem destaque. É porque, minha gente, nós vivemos uma sociedade desigual. Então, sempre vai ser necessária a atuação do Estado no sentido de beneficiar as pessoas mais vulneráveis, sacam? Então, entra nessa conta aí. Tem gente, claro, que não gosta disso, né? Bem, tem várias questões que entram aí dentro da desigualdade social, sacam? Beleza, nessa política distributiva. Tem um desenho de uma chamada Bolsa Verde. Quando eu digo desenho, é desenho de política pública. O governo concede uma Bolsa Verde para famílias que vivem em áreas florestais, para que essas famílias não desmatem, mas para que essas famílias, fazendo roça e tudo mais, mas para que essas famílias possam estar preservando a mata em pé, como se fossem fiscais mesmo do meio ambiente. Aí é interessante, né? Porque você condiciona a distribuição né, a essa condição. O anterior Bolsa Família, por exemplo, ele tinha seus condicionantes. A pessoa não recebia de qualquer forma. Tinha que estar com o cartão do filho, o cartão vacinal atualizado. Óbvio, criança vacinada, ele rebaixa demais os riscos de a criança ficar cronicamente doente e também a criança estar matriculada na escola. Então, eram condicionantes que faziam com que uma família pudesse estar apta a receber lá o programa de transferência de renda. Ok, minha gente, tudo bem? E vejam aqui o que está posto embaixo. A desigualdade social, os monopólios, minha gente, podem gerar prejuízos para a sociedade, sacam? Deixa eu botar aqui, marca texto amarelo. A desigualdade social, os monopólios, tipo mercados dominados por apenas uma empresa ou até por poucas empresas, pode gerar prejuízos para a sociedade. Por conta disso, transferências diretas, subsídios, cobranças de multas sobre quem se beneficia da desigualdade social ou quem se beneficia do monopólio, podem ser instrumentos para uma tentativa de, vamos dizer assim, isso aqui pode ser alternativas para se ajudar as pessoas mais vulneráveis. Você cobra de quem pode pagar para financiar quem tem dificuldades, ok? Essa é a pegada da função distributiva. Tem uma coisa interessante, sabe, Kelly, Gilmara, é que a educação como política pública, ela consegue fazer com que ela consegue reduzir as desigualdades sociais sem ter que transferir renda para as pessoas. Porque a pessoa, com a educação, ela adquire conhecimentos, né, sobre seus direitos, sobre seus deveres em sociedade. Ela pode desenvolver competências, ela pode desenvolver habilidades, né, para que, inserida no mercado de trabalho, ela possa ganhar renda. E, a partir daí, vejam, a pessoa acaba aqui criando as condições para se desenvolver e se autossustentar sem a necessidade de transferências diretas, de subsídios, sabe? Sem necessidade de receber bolsas do governo. Então, melhores investimentos na educação, eles podem permitir com que haja uma mobilidade social dentro da sociedade brasileira sem necessariamente ter que fazer políticas distributivas. Só a educação por si só a pessoa pode conseguir se destacar na sociedade. É possível que isso aconteça. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Uma terceira, eu falei da função alocativa,
Eu falei da função distributiva e agora a estabilizadora, né? Manter a estabilidade macroeconômica, né, da economia brasileira. Entre elas, o controlar ou manter sob controle o valor da moeda, combatendo um negócio chamado inflação, onde cada vez mais, com a mesma quantidade de grana, eu acabo botando menos coisas no carrinho de compras. Ok? Então, controlar o valor da moeda. Né? Porque a inflação atrapalha tudo. Ela atrapalha o planejamento das empresas, o consumo das pessoas, o próprio governo, é tudo muito baldeado. Uma outra função estabilizadora é o nível de emprego. Minha gente, oportunidades econômicas para as pessoas. Isso é importante. Uma pessoa que está trabalhando, ganhando renda, por exemplo, ela se sente incluída na sociedade, no mercado de consumo. Né? Existe você consegue minimizar os riscos de uma pessoa assim cair na criminalidade. Ficou claro isso, sim ou não, minha gente? Câmbio. Ok. Então, o nível de emprego ele pode gerar uma redução dos níveis de criminalidade, porque a pessoa passa a gozar de mais oportunidades econômicas e sociais. Beleza? Isso faz parte da função estabilizadora. E um outro elemento que eu posso destacar aqui é o funcionamento das instituições. É as regras do jogo funcionando, minha gente. Né? É as regras do jogo burocrático. É poder legislativo fazendo leis cada vez melhores. É o judiciário julgando quem está em desacordo ou não com a lei. É o poder executivo financiando políticas públicas e fazendo investimentos necessários. Quando eu tenho essas instituições funcionando bem, a gente tem um mínimo de organização para pensar o curto, o médio e o longo prazo, tá bom? Não dá para a gente ficar com instabilidades institucionais. Quando eu digo isso, é o risco, por exemplo, olhem o que aconteceu nos Estados Unidos com a posse do John Biden, do atual presidente. Tinha um povo que juntou lá nos Estados Unidos e queria impedir a posse do presidente. Eu mesmo estava em casa, quando assisti televisão, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é um seriado? Porque em seriado e filme a gente vê essas marmotas. Mas lá na economia americana acontecendo uma coisa dessa, você tem a regra do jogo, a regra foi seguida, né? E aí, de repente, o povo quer quebrar a regra. Então, não faz muito sentido. Isso abala a economia, abala as instituições, abala a reputação. Né? Os Estados Unidos pareciam uma república de bananas naquela época. Né? O que é uma república de bananas? É um país vulnerável a golpes de Estado. Você tem um presidente e, de repente, ele é derrubado do poder e alguém assume o poder, sabe? Esse tipo sendo um processo violento, sem ser um processo que ocorra pelas vias democráticas. Então, é esse tipo de funcionamento das instituições que são importantes que aconteçam. Quer um exemplo básico de funcionamento das instituições? É a moeda. É a gente receber a moeda como meio de pagamento e a gente usar a moeda para pagar as coisas. Entende? Isso é institucional. A gente olha para os símbolos, a gente os usa, entende? A gente vai para o banco, sabe que se tiver grana na conta, a gente vai sacar a grana da conta, entendem? É razoavelmente isso. É a gente saber que, bem, eu estou dirigindo o trânsito, não estou dirigindo à toa. Existem regras de trânsito que eu devo obedecer. Eu estou partindo do princípio que os outros também vão obedecer as regras de trânsito. Isso é funcionamento das instituições. Ok, minha gente? Então, isso aqui é parte dessa função do Estado, que é
estabilizadora. Ok? Para que o país viva ou conviva harmonicamente. Ok? E aqui eu quero destacar para vocês, eu quero falar com vocês sobre alguns outros elementos da macroeconomia. Consumo, investimento privado, gastos do governo, exportações, menos importações. Eu quero mastigar esse assunto aqui com vocês. Vejam só, existe um autor na economia chamado Gregory Mankiw. Esse Mankiw aqui, ele é um clássico, né, da economia, dos manuais de economia, e o que é que ele vai dizer? Que o PIB é o Produto Interno Bruto, ele é o valor de mercado de todos os bens finais produzidos em um determinado período, né, em uma determinada região, como, por exemplo, um país ou um estado. Esse período é um ano ou pode ser trimestral. Então, o PIB é a soma de tudo que é produzido na economia brasileira de forma monetária. Então, volta aqui para mim, Nina. O Brasil produz produtos e serviços. A gente viu no começo da aula. O setor primário produz produtos, insumos e matérias-primas. O setor secundário processa e transforma em produtos acabados ou semi-acabados. A gente viu que o comércio compra para revender. A gente viu que os serviços são a prestações de serviços de experiências que atendam a necessidades, desejos e dores das pessoas. Mas é tudo muito diferente. Como é que eu vou comparar uma extração de um dente de um dentista e que ele vai ser remunerado por isso? Como é que eu vou comparar isso com a produção de uma massa de milho? Como é que eu vou comparar a produção de um carro com a produção de um saco de estopa de arroz numa roça? Como é que eu vou fazer essas comparações? Monetariamente. Uma das funções da moeda, e foi uma das primeiras aulas que a gente teve nesse semestre, foi a moeda, ela é medida de valor. Então, as coisas podem ser medidas monetariamente. Então, se eu tiver o registro de tudo que foi produzido na economia, se eu pegar monetariamente e calcular isso... Ei, Nina, câmbio. Nina, você pode abrir o navegador, por favor? Nina, tu procura no Google PIB Brasil 2021. PIB Brasil 2021. A Nina vai pesquisar aqui para a gente saber o quanto que monetariamente representou tudo que foi produzido no Brasil no setor primário, secundário, terciário e quaternário, tudo que foi produzido a preços correntes, monetariamente. A gente vai ver o PIB brasileiro. Só um minutinho aí a Nina vai... Nina, tu não precisa nem compartilhar na tela, basta tu me dizer o valor aí. Tá na casa dos trilhões. Eu quero ver só qual é o valor em trilhões. 2021, isso. Beleza. 8 trilhões. Olha só, 8,7 trilhões de reais. Beleza. Olha aqui, deixa eu aumentar aqui, já está compartilhado, vejam só. Isso aqui é o valor de todos os serviços e produtos produzidos na economia brasileira. 8,7 trilhões. O PIB brasileiro é o número que indica o desempenho da economia de um país. E ele teve uma alta de 4,6% em 2021. Ele foi de 8,7 trilhões, de acordo com o IBGE. E Nina, se ele subiu 4,6%, Nina, agora tu só faz trocar aqui,
Em vez de PIB 2021, tu bota 2020. 2020, PIB Brasil 2020. Aí a gente vai ver como o PIB de 2020 ele teve uma queda bruta, porque a gente teve pandemia, né? E a pandemia comprometeu muito o funcionamento da economia brasileira. Logo, a nossa capacidade de produzir foi bem menor. Isso, deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui o valor. Vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Veja. O PIB brasileiro em 2020, ele caiu 4,1%. Foi a pior queda em 24 anos. Óbvio, por conta da pandemia. Fizeram uma artezinha engraçada aqui, pegaram aqui a moeda e botaram a máscara nela aqui. Vamos ver qual foi o valor do PIB, se aqui está dizendo. O PIB caiu, O PIB brasileiro, em 2020, ele foi de 7,4 trilhões. E aí ele subiu em 2021 para 8,7 trilhões. Tá bom? Ficou claro, minha gente? Então, essa é a capacidade de crescimento da economia brasileira. Aí aqui é o total de unhas feitas nos salões de beleza, é o total da produção agrícola, produção industrial, comércio, serviços, é tudo junto, tá bom? Num número só. É a expressão monetária que permite que eu iguale tudo, tá bom? Beleza, minha gente? Nina, pode voltar para o slide, por favor, muito obrigado. Então, esse é o PIB, tá bom? O PIB brasileiro, a gente viu, né? Deixa eu calibrar aqui minha canetinha mágica. Deixa eu botar o marca-texto vermelhinho. O PIB brasileiro, em 2021, ele está na casa. Por que a gente não viu 2022? Porque ainda estamos em agosto. Ainda não foi contabilizado. Então, a gente não tem um PIB 2022 ainda. Tá bom? Aqui, 2021, 8,7 trilhões. Né? É tri, viu? Coisa muita, né? 8, trilhões. Agora, e se eu disser para vocês que o crescimento do PIB brasileiro é muito, 8 trilhões, minha gente, se eu fizer uma média de 1980 para 2014, a gente vai ter um PIB crescendo em média 2,8%. É muito baixa essa taxa. Olhe o tempo. De 1980 a 2014, o Brasil cresceu em média 2,8%. É muito pouco para um potencial da economia brasileira. Sacam isso? Se eu pegar só aqui de 2014 para agora, 2022, até agosto, eu vou ter uma média de PIB menos 0,6%. Muito baixo. Muito baixo. E isso é muito preocupante. Entendem? O Brasil precisa encontrar uma forma de crescer, não é? Porque o Brasil a gente costuma chamar o voo da galinha. Você joga uma galinha, ela voa, mas lá na frente ela cai. O Brasil, o comportamento do Brasil é exatamente assim. Minha gente, a China já chegou a crescer 11% durante 30 anos consecutivos. Por isso que a China produz internet das coisas, inteligência artificial,
armazenamento em nuvem, né? Segurança dos dados. A China exporta 5G, a gente exporta carne de gado, a gente exporta suco de laranja. A Petrobras, que é a maior companhia brasileira, exporta petróleo grosso, porque ela é incapaz de refinar em larga escala, e a gente acaba refinando ou comprando combustível refinado. Entendem a diferença das coisas? Então, vejam, esses são pontos importantes, já que a gente está falando de PIB, de macroeconomia, e isso afeta os fluxos dos negócios, onde vocês vão estar trabalhando como futuros técnicos em finanças. Sacam isso, minha gente? Vamos adiante. Eu tenho uma tabelinha para mostrar aqui para vocês alguns setores da atividade econômica. Olha só. Tem aqui na tabela agropecuária, agroindústria, serviços, o consumo das famílias, governo, gastos do governo, investimentos privados, exportação, menos importação. Isso aqui dita o ritmo ou a dinâmica de funcionamento da economia. Sacam? E aqui, o que é que está dizendo? A gente está olhando para o primeiro trimestre de 2021, janeiro, fevereiro e março. Também estamos olhando para o quarto trimestre de 2020, que é outubro, novembro e dezembro. Quando eu pego esse aqui, o primeiro trimestre do ano 2021, e divido pelo último trimestre de 2020. A agropecuária cresceu 5,2%. Foi o setor que cresceu a agropecuária. A indústria, muito pouco, né? 0,3%. Setor de serviços, 1%. Consumo das famílias, muito baixo, 0,6%. Gasto do governo, baixo também, 2,2%. O investimento, negativo. O investimento privado, negativo. Exportações, a gente teve déficit, porque a gente só exportou 3,7%, mas a gente comprou do exterior 10,3%. O PIB aqui ficou estimado em 1,6%. Aí eu tenho dados consolidados eu estou comparando o começo do ano de 2021 com o final do ano de 2020. Aí agora eu tenho o ano de 2021. Neste ano de 2021, a gente vai ter aqui, foi o que aconteceu, a agropecuária cresceu 3%, olha só, deu uma quedinha. A indústria saiu de 0,3%, ó, tá aqui o crescimento, ó. A indústria saiu de 0,3% para 3,6%. O serviço saiu de 1 para 3,4%, porque os serviços foram duramente atingidos pela pandemia, porque não tinha mais atendimento presencial. Aí, quando começa a reabrir a economia, a coisa pega tração. As famílias começaram a gastar mais, 4,2%. O gasto do governo subiu um pouquinho, de 2,2% para 3%. O investimento deu um salto de menos 1%, 0,1% para 9,3%. Exportações 4,7%, importações caiu. Ou seja, nós tivemos um resultado aí de 4,2% no PIB em 2021. Ok? Vejam, vocês podem ser futuros técnicos em finanças na agropecuária, na indústria, nos serviços, quem sabe da administração pública. Vocês sacam isso, minha gente? Então, olhem como eles, olhem essa dança de números, né, da economia brasileira. Ok?
Então, a gente vai ter aqui, ó, o PIB registrado, né? Quando a gente divide pelo total da população, eu vou ter um negócio chamado de PIB per capita, ok? E aí o PIB aqui brasileiro, em 2020, ele foi de R$ 35.172. É como se eu pegasse tudo que o Brasil faturou e divide pela população. É óbvio que isso não acontece na prática, ele é uma média, ok? Seria isso, tá bom? E o IDH, é importante fazer essa reflexão. É um outro índice que avalia um país, ele vai medir os indicadores de educação, renda e saúde. Quanto melhores os dados nesses indicadores, mais a gente vai ter qualidade de vida da população. Na educação, é o tempo médio de estudo. Na renda per capita é a grana. E na saúde é a expectativa de vida das pessoas. Tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são agora 14 horas e 57 minutos. Eu estou encerrando o nosso encontro por aqui de sistemas econômicos e financeiros. Vou para um breve break, volto já já com um projeto de aprendizagem interdisciplinar.